Como os diversos parâmetros magnéticos característicos dos materiais se relacionam? As correntes limitadas, afinal, elas existem? Como aplicar tais conceitos na análise de circuitos magnéticos, como em um núcleo toroidal, por exemplo? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste vídeo. Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 32ª parte e a última da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: parâmetros magnéticos, algumas relações, uma aplicação prática imediata, núcleos toroidais e faremos umas considerações sobre os assuntos apresentados. Incluímos também, neste vídeo, a bibliografia utilizada. Vamos começar com o nosso primeiro item, relações entre os parâmetros magnéticos dos materiais. Começamos pelo vetor magnetização. M é o vetor movimento de dipolo magnético por unidade de volume, também denominado de magnetização. Esse é o efeito percebido no magnetismo de um material. Observe a unidade do vetor magnetização, ampere por metro. Quais são, afinal, as correntes limitadas do magnetismo? Corrente de volume dentro do material em ampere por metro quadrado, corrente de superfície em ampere por metro e a corrente de volume em ampere por metro quadrado é dada pelo rotacional de M. Já a nossa corrente de superfície é M produto vetorial do vetor normal à superfície. Observe que a corrente de superfície ela surge a partir dos momentos de dipolo no material. Já observamos que as partes internas desses trechos se anulam, restando apenas as partes mais externas que dão origem a essa corrente de superfície na superfície do material. Se nós pegamos uma fina tripa desse material, nós temos a magnetização para cima nessa condição dada, veja o B externo e o M, o vetor normal N e a corrente segue normal a MN, já que é o produto vetorial de M e N. A densidade de corrente de volume, dada por ampere por metro quadrado, é dada pelo rotacional de M. E como todo vetor que é um rotacional, sabemos que seu divergente é igual a zero. Essa densidade de corrente é dentro do material. Temos as relações constitutivas, onde B igual a μH no caso geral, B igual a μ0H no caso do vácuo, onde μ0 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. O campo magnético Beint, ou a densidade de fluxo ou indução magnética dentro do material é aumentado pela presença de M. Assim, dentro do material tem-se que B interno igual a μ0, esse H interno, mais o vetor magnetização M. O campo magnético dentro do material é aumentado de M. Observe que B interno também pode ser dado por μ interno, ou μ do material magnético, vezes esse H interno, onde μ é a permeabilidade magnética do material, em Henry por metro. Não é uma relação linear, já que o μ também depende do H. E aí nós temos o ciclo de esterese, a curva de esterese. Quando nós vemos o eixo B, sabemos que também está dentro desse eixo o valor de M. E nós temos no eixo horizontal H e a curva do material magnético. A relação entre B, H e M absolutamente não é linear. Mas como é que a gente pode fazer uma relação próxima do linear que possa ser utilizada na prática? Seria possível limitar essa relação a uma pequena região linear de comportamento do material submetido a um campo magnético externo? Sim, é possível, mas com bastante cuidado. Podemos ter uma relação entre MH, dada por o vetor magnetização M, é igual a Cm, que é a suscetibilidade magnética, na condição dada, vezes o H interno do material. Observe que Cm, a suscetibilidade magnética do material, é adimensional, não tem unidade. Tanto M quanto H são expressos em ampere por metro. Já dentro do material, nós temos que o B interno, campo magnético dentro do material, é dado por μ0 que multiplica H interno mais que Cm, H interno, ou μ0 que multiplica 1 mais que Cm, H interno, ou μ interno, H interno. Então nós podemos relacionar com μ0 a permeabilidade magnética do vácuo, com μ interno, que é a permeabilidade magnética do material, o H interno, o Cm e B interno. Observe que μ igual a μ0 que multiplica 1 mais que Cm, sendo μ a permeabilidade
permeabilidade magnética do material para a condição dada, expresso em R por metro. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, expressa em R por metro, dado por 4 vezes π, vezes 10 a menos 7, R por metro. E já que cm é a suscetibilidade magnética do material para a condição dada, não é uma relação linear. A permeabilidade magnética relativa do material, μr, não tem um nome específico, para a condição dada, adimensional, é dado por μ dividido por μ0, que é igual a 1 mais m. Permeabilidade magnética relativa a μr, diz muito sobre o material. Quando μr menor do que 1, como o caso do cobre, 0,999991, disse que o material é diamagnético. A magnetização se opõe ao campo B, externo. No material paramagnético, tem-se que μr maior do que 1, como no caso do alumínio. μr do alumínio igual a 1,00000036. Já no caso dos materiais ferromagnéticos, μr é muito maior do que 1. Numa mistura de ferro com 3% de silício, temos μr da ordem de 55.000. Conforme a direção do vetor de magnetização líquida M aponta, os materiais podem ser classificados em dois grandes grupos. Grupo A, de materiais diamagnéticos, em oposição. Grupo B, materiais para ferro antiferromagnéticos que alinham-se com o campo externo. Materiais paramagnéticos e antiferromagnéticos, μr um pouco maior do que 1. Já os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos, μr é muito maior do que 1. Atenção especial para esses materiais, μr muito maior do que 1, é sua extrema variação com a frequência e limitações de temperatura, choque e vibração. Vejamos agora a lei de Ampère-Maxwell para campos senoidais, sinais harmônicos no tempo. 1 sobre μ0, rotacional de B, é igual a densidade de corrente. E nós vamos trabalhar com três parcelas: uma densidade de corrente limitada, uma densidade de corrente de cargas livres e uma densidade de corrente de deslocamento. Lembrando que essa densidade de corrente é dada em ampere por metro quadrado. Também podemos tomar o rotacional de H, que é igual ao rotacional de M mais sigma vezes E mais J ômega epsilon E. O rotacional de M, basicamente, é a corrente limitada. A cargas livres, a densidade de cargas livres, a corrente de condução, lei de Ohm, sigma vezes E. Já a corrente de deslocamento é a onda que se propaga. J ômega é devido à variação Sunedal. Epsilon E, porque estamos falando de d-ROM de D, d-ROM de T. Rotacional de H pode ser considerado, se tiver apenas cargas livres, como a densidade de corrente de cargas livres, a nossa corrente de condução conhecida. Podemos então fazer uma integral percurso fechado, HDL, que é essa corrente livre, ou a corrente de condução, aquela que você mede com o perímetro. Chamamos atenção para a integral de percurso fechado, caracterizando que as linhas de campo magnético são sempre fechadas. Observe no desenho, se você colocar o seu polegar no sentido convencional da corrente, como mostrada, os seus dedos dobrados da mão direita indicam a direção das linhas de campo. São circulares em torno do fio que conduz a corrente. Vejamos agora uma aplicação prática em núcleos toroidais. No primeiro caso, nós temos um núcleo de ar. Nós temos um enrolamento toroidal com um núcleo de ar. Nós estamos considerando essas espiras bem próximas uma das outras. Então, a figura está mostrando esse núcleo toroidal com o núcleo de ar, um R aproximadamente 1. As espiras estão montadas, como já foi dito, com acoplamento cerrado, ou seja, muito próximas uma das outras. Vamos fazer a aproximação que o fluxo mútuo independe da distância entre as espiras consideradas, ou seja, é constante ao longo do enrolamento. Com essas limitações, para o circuito magnético com núcleo de ar mostrado, tem-se que N0 é o número de espiras do enrolamento. Rm é o raio médio desse núcleo, dado por raio máximo menos raio mínimo dividido por 2, em metro. E a corrente que percorre o enrolamento, A é a área da seção reta transversal. E Lm vai ser o comprimento médio do circuito magnético, dado por 2 vezes π vezes raio médio. Considerando o nosso fluxo magnético, temos que a integral de BdS, integral de superfície, dando fluxo magnético. Integral de percurso fechado de HDL, N vezes I. Sim, nós temos que considerar as N espiras, no nosso caso, N0. E temos também que, como estamos trabalhando com o ar, B igual a μ0 vezes H, relação constitutiva. Para o circuito mostrado, tem-se que o campo magnético, vai lá, densidade de fluxo magnético, ou pior ainda, indução magnética B0,
N0 é dada por μ0, que multiplica N0 vezes I, dividido por 2πrm, que é o comprimento médio magnético do circuito. O fluxo circula apenas por dentro do núcleo, é constante e perpendicular a essa seção reta. Lamento, nada disso é verdade, mas se nós não fizermos essas aproximações, a gente não consegue nem começar a resolver o problema. B0, μ0, N0I, dividido por 2πrm. Vamos tomar esse termo N0 vezes I dividido por 2πrm e nós podemos considerá-lo como sendo uma densidade de corrente laminar, K, em ampere por metro. B0 seria μ0K, ou, no caso, μ0 vezes H. Só passando para lembrar que no ar, M igual a 0. Temos que o fluxo magnético agora para um núcleo de ar vai ser B0 vezes a área de seção reta, μ0 N0 IA sobre 2πrm, em Weber. A nossa indutância vai ser o fluxo concatenado dividido por I. Ora, vamos ter que considerar a N0 espiras. Então, nós temos N0 vezes φm0 sobre I, ou μ0 que multiplica N0 ao quadrado vezes A sobre 2πrm Henry. L0 é a indutância do circuito magnético. Ou podemos dizer que esse enrolamento toroidal com núcleo de ar apresenta uma indutância dada por L0. No nosso segundo caso agora, substituímos o ar por um material magnético, ferro, por exemplo. Então, nosso enrolamento toroidal sobre núcleo de ferro. Aqueles núcleos toroidais que você vê na sua fonte chaveada. Para o circuito magnético, com o núcleo de material magnético mostrado, tem-se que Nm é o número de espira do enrolamento, Rm é o raio médio, I a corrente que percorre o enrolamento, a área da seção reta e L o comprimento médio do circuito magnético. O que mudou? O núcleo. Para o circuito mostrado, tem-se que o campo magnético é dado por Bm igual a μm, μ do material magnético, Nm vezes I sobre 2πrm. Bm é μ0, Ha, que é o ar interno, mais M. Então agora, devido à presença do material magnético, núcleo de ferro, nós temos que o nosso valor de B é acrescido de M. Bm pode ser também obtido de μm vezes Ha. E a indutância? Nm φm dividido por I. E obtém-se μm N2Ma sobre 2πrm. μm é igual a μ0, que multiplica material magnético relativo. Mantendo-se os demais parâmetros constantes, quando substituímos o núcleo de ar por um material ferromagnético, o campo magnético B e a indutância L aumentam. Mas cuidado com saturação e o comportamento com a frequência. Não espere circuitos magnéticos muito acima da faixa de centena de megahertz. Existe material que opera em gigahertz? Tem. É raro e é caro. Também cuidado com a temperatura. Lembra? O material magnético não gosta de calor. Vejamos agora então algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Quando poderíamos imaginar que a magnetização de um material poderia ser explicada pelo movimento de elétrons dentro desse material? Que tais movimentos poderiam ser modelados por minúsculos anéis de corrente que não são correntes de verdade, mas se comportam como tal e até mesmo produzem campos magnéticos como correntes de condução. Nesta série, muitas aproximações foram feitas. Sem isso, não é possível resolver o problema. Pelo menos não sem uso de computador. Na verdade, toda a teoria eletromagnética apresentada em um curso técnico ou superior de engenharia é muito simplificada e incorreta. Especialmente, elétrons não são bolinhas girando, nem em torno do núcleo, nem de si mesmos. Você quer saber a verdade? Você está pronto para a verdade? Inscreva-se em um curso sério de teoria quântica. Toda mecânica quântica é probabilística e indeterminística. Isso provocou arrepios em muita gente boa, inclusive Einstein. Não existe um U igual a R vezes I. E boa sorte. Como muitos pediram, repetimos a bibliografia utilizada na maior parte dessa série. O livro do Griffith, de Introdução à Eletrodinâmica, em inglês. O livro do Balanis, Engenharia Eletrodinâmica Avançada, também em inglês. E a última versão que você puder encontrar, de eletromagnetismo, do Hyde, atualmente em parceria com Buck. Maiores detalhes sobre esta e a bibliografia complementar você encontra em vídeos anteriores. E no próximo vídeo, o que será que nos espera? Aguarde e até lá.
Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.